a NASA está falando que está tendo tempestade solar que pode fritar os circuitos elétricos e levar a gente de volta para a era da pedra lascada. Pode ser também, não sei. Uma bomba atômica sendo detonada, liberando um pulso eletromagnético na atmosfera. Tem várias situações que podem nos deixar sem eletricidade, sem internet. Então, num mundo como esse, com terrorista, cyberterrorista, terrorista tradicional, vale a pena você pelo menos pensar sobre isso, né? E talvez seja por isso que o Elon Musk está querendo ir para Marte ou que Mark Zuckerberg está gastando bilhões em bunkers, né? Porque eles estão sabendo que pode dar alguma zebra, né? E, obviamente, ao contrário de nós, os meros mortais, eles têm informações privilegiadas, né? Eles sabem as coisas antes. É por isso que eles são bilionários, né? Você acredita no inverno nuclear? Eu acho que é possível. Por que eu acho que é possível? Porque até a revista Economist falou sobre esse perigo para 2025. Alguns vulcões no planeta Terra, se eles entrarem em erupção, escurece a atmosfera. Aí gera um inverno não nuclear, mas é semelhante. A chance da gente ter uma guerra nuclear nunca teve tão alta, segundo o boletim de cientistas atômicos, né? Desde 1947 até hoje nunca teve tão provável uma guerra nuclear. Fora os planos para escurecer a atmosfera para evitar o aquecimento global. Que a Inglaterra voltou com essa conversa, a Universidade de Harvard está querendo. Bill Gates tentou fazer isso em 2022, mas teve um protesto porque eles falaram que poderia errar a mão e gerar uma nova era glacial. Agora tem um estudo de algumas universidades, eu me lembro exatamente qual é, acho que é a Universidade de Rutgers, que eles querem explodir bombas atômicas em reserva de calcário para liberar material sólido na atmosfera para escurecer o sol e resolver o aquecimento global. George Soros tem um projeto para nos polos lançar elementos na atmosfera para tornar as nuvens mais claras, para refletir mais a luz do sol, para evitar o aquecimento global. Então tem várias coisas que podem fazer até a disrupção das correntes do Atlântico, né? Famosa AMOC. Isso tudo pode gerar um resfriamento do planeta Terra. Elon Musk fala que é isso que vai acontecer, ele fala que a gente está entrando numa mini era glacial, e o Trump também fala isso, que o nosso problema não é esquentar não, é que vai esfriar. Então, esfriar de forma artificial, é claro, né? Ele está querendo dizer. Não, pode ser natural também, né? Com a questão da inversão do polo magnético, né? Isso é claro que o Sergião vai falar que pode durar 1000 anos, mas quando a gente pensa nos dryas recentes, né? São eventos geofísicos ali que trazem um resfriamento rápido, às vezes de tempos em tempos, de eras em eras, né? E tendo em vista isso, o frio vai matar muito mais do que o calor. Então, com certeza, porque compromete a agricultura, né? E mata de fome também, né? Se a corrente do Atlântico for corrompida, tem um artigo acadêmico da Nature Communication, que é 2019, eles falam que isso pode começar a mostrar sinais já em 2025, e eles dizem que o Brasil, por exemplo, poderia ter 60% da sua agricultura comprometida. Você pensar que o Brasil, que é o celeiro do mundo, né, que é o único país que tem capacidade de garantir a segurança alimentar do planeta, se a gente só reduzir para 40% da nossa capacidade, o mundo vai passar fome. Aproveitando, sendo justo aqui, tá viralizando um corte nosso aqui do Redcast, que tava o Richard Rasmussen e o Sergião. Sim, acho que legal. só nós. Gente finíssima, Richard. Muito gente boa. Gosto pra caramba dele. E a gente tava falando sobre isso. E o Richard falou assim que um dos motivos do Brasil, ninguém invadiu o Brasil, é porque nós somos o celeiro do mundo. E se alguém mexer um pouquinho só no Brasil... Estragar ali. O Brasil tem esse poder de barganha, né? Então, as pessoas vão passar fome. Então, a China é o maior parceiro econômico do Brasil. Logo em seguida, Estados Unidos. Enfim, e eles dependem da nossa agricultura de certa forma. Com certeza. Você acha que isso protege o Brasil de interferências? Na verdade, acho que você começou falando que isso impede que eles invadam o Brasil, né? Sim. Eles já invadiram, só que não deu para perceber, né? O Brasil já está invadido, já praticamente desde o início, né? A gente entrou na Primeira Guerra Mundial forçado por eles, a gente entrou na Segunda Guerra Mundial forçado por eles, a gente se alinha com eles forçadamente. Às vezes a gente parece que não está jogando o jogo americano, mas está jogando. Então, assim, é claro que nesse período do governo Biden, a China conseguiu expandir a sua rede de influência com as novas rotas da seda, mas eu acho que agora com o Trump a gente vai ver uma reversão disso, conforme a gente já tem um protótipo na Argentina. Né, o Javier Milei venceu, já foi para Israel e foi para os Estados Unidos, lá no Vale do Silício, para combinar aquele negócio de escanear a retina, que é o WorldCoin, né? Implementaram na Argentina, porque você tinha metade da população abaixo da linha da pobreza,
Então, o Sam Altman, que é CEO da OpenAI, que faz o ChatGPT, criou a outra empresa, que é a WorldCoin, que só agora foi lançada nos Estados Unidos. E eles fizeram um test drive na Argentina. Então, a Argentina, o que ela fez? Ela está implementando, em vez de implementar foco principal nos empregos, foco principal em renda básica universal, escaneando a retina dos caras, né? Mesada. Usando alta tecnologia para isso, capitalizando em cima de moeda digital. E, além disso também, o que o Milei fez? Vários contratos e projetos que tinha com a China, ele falou, sai fora, não vai rolar mais não. Eu acho que para 2027 aqui no Brasil tá arriscado rolar isso também. Eu acho que o Trump vai emplacar um filhotinho dele aí. Eu não sei quem, não sei se é homem ou se é mulher, talvez seja até uma mulher. Então, eu acho que o que aconteceu com a Argentina, que está acontecendo, vai vir para cá também. Acho que a China vai perder uma boquinha aí. Tô achando. Será que vai ter guerra por causa disso? Talvez tenha, não sei, né? Não é possível. E como que um país como os Estados Unidos ou como a China pode forçar o Brasil a fazer alguma coisa sem invadir? Documentação comprometedora, né? Entendeu? Através dos agentes daqui? Você tem documentos que pode levar o cara pro cilindro eternamente. Você falou, faz. O Roy Cohn, que era o mentor do Trump, fazia isso. Uhum. Ele era advogado da máfia, né? De várias máfias, da máfia judaica, da máfia russa, da máfia italiana, em Nova York. Ele chegava para alguns senadores e falava aí, ó, você tem que votar a favor desse projeto aqui para favorecer a máfia. O cara, é ruim de eu votar. Ele falou, se você não votar, eu vou botar aquela filmagem de você com as menininhas. Pô, aí tu me quebrou, né? Isso acontece muito. Né? Tem um livro da Whitney Webb, são 2 livros, One Nation Under Blackmail, Uma Nação Debaixo de Chantagem. Esses livros aí, pra mim, cara, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois de conhecer esse trabalho. Eu falei, pô, agora eu tô entendendo como é que esse jogo é jogado. Por que um cara que não tem nada a ver com o projeto vota a favor? É porque alguém tá com um documento ali falando, ó, se não fizer, já viu, né? A gente arruma aí alguém pra falar que você fez maldade com ela, igual fizeram com Julian Assange, não foi assim? Foi. Uma funcionária do hotel lá na Suíça falou, ó, o cara fez maldade comigo. Acho que não tinha nem prova, o cara ficou numa situação complicada, né? É mais ou menos, esse é o jeito mais óbvio. Tem outros jeitos mais de você chegar e falar, olha, não tem nada contra você, mas se precisar eu invento. Hoje com inteligência artificial aí, meu irmão, facinho, né? É um jogo sujo pra caramba, é complicado. Ou então o cara mete dinheiro pra caramba em você, te patrocina, aí você fica dependente daquilo, aí fala, se não fizer as paradas, vou fechar a torneirinha. Você fala, porra, como é que eu vou fazer aquelas viagens pra Disney com a família toda agora? O cara, então tá bom, então eu dou meu jeito. Pô, mas aí eu posso me quebrar. Aí fala, problema teu, meu irmão. Você vai ser o boi de piranha aí. Entendeu? Sim. É um jogo complicado, cara. Eu acho que ninguém chega no altíssimo escalão do poder sem alguém patrocinar e falar, ó, faz o que eu falei, se não tira o patrocínio eu te boto lá no buraco lá. Do mesmo jeito que alguém pode ser levantado, alguém pode ser derrubado facilmente. Também, cara. Eu acho que eles escolhem até pessoas que têm capivara escondida no armário, porque aí você consegue pilotar o cara, né? Um cara zero bala limpinho, que não tem nada, geralmente é difícil de chegar, porque ninguém permite. O Trump tem um monte de capivara guardada. Um monte. Os caras, eu acho que eles não deixaram o Trump voltar, eles botaram o Trump de volta. Porque, de repente, até os democratas abandonaram a Kamala Harris. Sabotaram o Biden. O Biden foi sabotado pelo próprio Partido Democrata, ele ficou irado, né? E eles, acho que no segundo debate, não deram o remedinho dele, que deu um bardal nele, que ele ficava ligadão, né, garotão. A história da cartinha ser publicada no Twitter e Sim, tal. Exato. Nenhuma declaração foi dada pelo Biden. Parece que o sistema falou, meu irmão, agora é Trump. Pô, mas eu sou progressista, o problema é teu, agora é Trump. Fica tranquilo que ele vai aprovar um monte de coisa que a gente gosta também. Pô, a Melania Trump, a Melania, né, a esposa, na biografia dela, ela fala a favor do aborto, pô. Aí o cara que é cristão, ele tá lá, não, Trump é contra o aborto. Você fala, será que é? A mulher dele é a favor. Você deu a biografia dela? Então, esses caras são muito águia, né, meu irmão? Sei um exemplo que eu dei hoje na minha live de meio-dia. Você imagina você progredir no mercado imobiliário em Manhattan, em Nova York? Cara, Manhattan, em tese, é uma ilha pequena. Não tem muito espaço para tu fazer prédio ali. Como é que você cresce no mercado imobiliário ali? Você vai brigar com a prefeitura, você vai brigar com o governo estadual,
Você vai brigar com os ativistas ambientais. Você vai brigar com a máfia judaica, com a máfia russa, com a máfia italiana. Você vai brigar com os bandidos que já atuam ali. Você vai migrar com a máfia do mercado imobiliário. E o Trump prosperou ali dentro. Significa que o cara soube lidar com todo esse tipo de burocracia, bandidagem, chantagem. Então, assim, o maluco é águia demais, meu irmão. O cara é ninja, samurai. Fora primeiro o governo dele, que ele tomou um monte na cabeça, igual você falou. Por isso que ele já chegou chegando dessa vez, meu irmão. Já chegou já passando o cerol em tudo. Meteu já o Departamento de Eficiência Governamental. E meteram os software lá da Palantir Technology já para chupar tudo. Saiu demitindo todo mundo. Já demitiram mais de 200 mil funcionários públicos, entendeu? Então, assim, é um jogo cascudo, mano. Cascudo. E é assim que eles dominam os países, né? Tem várias etapas, né? A primeira etapa é você falar, pô, cara, se você fizer o que eu tô te pedindo, eu te dou uma força. A segunda etapa é o cara falar assim, poxa, mas não quero não. Aí eles levantam um documento comprometedor. Se não for suficiente, e usando os serviços de inteligência, eles fazem o que eles chamam de revolução colorida ou guerra híbrida, né? Eles instauram, dentro da própria população, uma revolta popular para derrubar o presidente. Isso a gente olhava, pô, Primavera Árabe, coisa linda. Era os Estados Unidos derrubando os líderes que não estavam alinhados com eles e trocando, pô. Entendeu? Isso é altamente documentado. Tem um livro, Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes, do Andrew Coríbico, que também é um livro que antes de eu ler, eu era uma pessoa, depois que eu li, eu falei, cara, pô, fui enganado pra caramba, achava que a parada era movimentos populares espontâneos, né? Espontâneo nada, tudo patrocinado, pô. Entendeu? Só que parecia que era a própria população reclamando por causa de 20 centavos da passagem. Que a jornada de junho e segunda, a esquerda no Brasil, foi uma revolução colorida também patrocinada pelos Estados Unidos. Né? Por isso que a Dilma falava foi golpe. É essa tese, que os Estados Unidos fomentaram isso ali, né? Você vê o que aconteceu na Ucrânia, na Praça Maidan, toda a Primavera Árabe, as revoluções coloridas mundo afora. Então essa é uma etapa. Agora, quando nem isso funciona, aí você tem uma guerra não convencional, né? Aí você tem uma guerra civil. Mas no caso, quem que manda? Quem tem mais poder? Quem tem a comida ou quem tem as armas? Geralmente quem tem a comida tem as armas também, né? É a mesma galera. Se você pensar nas grandes empresas alimentícias, né? Elas estão vinculadas com a indústria farmacêutica e com a indústria bélica também. Porque comida é uma arma também, né? Porque com a comida você pode fazer uma população ser saudável ou sedentária, obesa, né? Diabética. Então tem uma guerra aí. Entendi. Que é o Códex Alimentários, né? Que se chama, né? Então, existe uma tese, alguns livros estudam isso, de que o fato dos Estados Unidos ter virado um país fast food são alguns interesses de fora que fomentaram essa cultura fast food, do sedentarismo e da alimentação que não é saudável. É uma alimentação que te deixa saciado, sem fome, mas não te nutre. Então, o Robert Kennedy Jr., que assumiu o Departamento de Saúde americano, né, o HHS, ele fala que se tiver uma guerra aberta, 60% dos americanos estão desqualificados para ir para a guerra, por causa de sedentarismo, obesidade, doenças crônicas, diabetes e tal. Os caras estão desqualificados. Isso favorece quem? Favorece o inimigo dos Estados Unidos. Então, comida é guerra também. Não só você sumir com a comida, se você deixar a comida à vontade, uma comida podre que te mata, né? Então isso aí é guerra também. Aí o cara fala, mas não tá em guerra. Meu irmão, sempre tá em guerra. Só que uma hora a guerra é a comida, a outra é o lawfare, é o direito, às vezes é guerra comercial, às vezes é uma guerra midiática, uma guerra publicitária. Sempre tá na guerra. Só que é guerra quente e guerra fria, né? Ou soft power e hard power, né?